Olá! Já parou para pensar que a vida espiritual pode ser parecida com ir para a academia? Pois é. Hoje a gente vai explorar essa ideia, o conceito das disciplinas espirituais cristãs vistas como um tipo de treino, sabe? Uma rotina para fortalecer nosso lado de dentro. E a base para essa ideia toda vem de um texto bíblico que faz uma comparação, olha só, bem interessante. De um lado, o exercício físico, que, claro, tem o seu valor, mas é um valor limitado. Do outro, o exercício espiritual, que o texto chama de piedade, e que promete ter valor para tudo. Bom, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender melhor essa analogia da academia para o espírito. Depois, vamos ver o que seria o treino da piedade. Em seguida, por que é tão difícil manter a rotina? Aí a gente entra na ideia da luta espiritual e, por fim, qual é o grande benefício de tudo isso. Vamos nessa? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa analogia. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Da mesma forma que um corpo precisa de exercício para ficar forte, o nosso espírito também precisa de um treino específico para se manter firme e resiliente. A lógica é bem direta, na verdade. O que a musculação faz pelos nossos músculos, o que a corrida faz pelo nosso fôlego, as disciplinas espirituais fariam pela nossa vida interior, pela nossa força para encarar os desafios da vida. Certo. Então, se a gente vai levar a sério essa academia espiritual, qual é o plano de treino? Que exercícios são esses que compõem essa rotina? Vamos descobrir agora. A palavra central aqui é piedade. Ela vem do grego eusébia, e o significado é bem mais amplo do que a gente costuma pensar. Não é só sobre o que se faz por fora, mas sobre uma devoção que vem lá de dentro, algo sincero. E aqui a coisa fica interessante, porque tem uma separação importante. Existe o estado interior do coração, o desejo, a sinceridade, e existem as práticas externas que expressam isso. O ponto-chave é que uma coisa sem a outra pode acabar virando só uma performance, algo vazio. E tem um ensinamento de Jesus que ilustra isso perfeitamente. Ao falar do jejum, ele destaca a importância da discrição. A ideia é que essas práticas são para uma conexão pessoal, e não para ganhar likes dos outros, né? E o treino principal? Basicamente, ele se resume a 3 exercícios centrais. A oração, que é essa comunicação direta, o jejum, que seria uma forma de focar a mente e o espírito, e a meditação na palavra, ou seja, ler e refletir sobre os textos sagrados. Agora, vamos ser sinceros. Quem nunca se matriculou numa academia cheio de gás e depois de umas semanas, a motivação some? Pois é, manter a constância é a parte mais difícil. E com as disciplinas espirituais, a história é a mesma. Isso nos leva a uma pergunta que, nossa, todo mundo se identifica, né? Por que é tão complicado ter consistência? Seja para malhar, para estudar ou para praticar algo espiritual. A fonte aqui descreve uma espécie de espiral, um ciclo vicioso, sabe, que se autoalimenta. E começa assim. Quanto menos se ora, menor a vontade de orar. É impressionante. É o risco do que a gente poderia chamar de atrofia espiritual. É igual um músculo que vai enfraquecendo por falta de uso. E para complicar, a gente vive num mundo que parece projetado para tirar o nosso foco. São notificações o tempo todo, redes sociais, a dependência do celular, tudo isso, somado a uma cultura que muitas vezes nos empurra para longe dessas questões, torna a disciplina um desafio ainda maior. Mas afinal, por que todo esse esforço? Por que lutar contra a preguiça e as distrações? E aqui a análise vai mais fundo. Não se trata só de autoaperfeiçoamento. A ideia é que essa é uma preparação para algo muito mais sério, uma luta espiritual. A ideia apresentada é que existe uma espécie de batalha espiritual invisível acontecendo. Uma luta contra forças negativas que, segundo a fonte, são astutas e trabalham ativamente para nos desviar e causar problemas. Então, nesse cenário, as disciplinas espirituais ganham um novo significado. Elas deixam de ser só rituais passivos e se tornam ferramentas. Ferramentas de vigilância, de defesa, de força mesmo. Uma estratégia para se proteger e proteger a família nessa luta. Ok, depois de todo esse treino, essa luta contra a distração, qual é o prêmio? Qual é o resultado final, a recompensa por trás de toda essa disciplina espiritual? E esse gráfico aqui, ele resume a promessa de um jeito muito visual. Olha só a diferença. Enquanto a boa forma física traz um benefício claro para esta vida, a boa forma espiritual promete algo que vai muito, mas muito além. E o texto base fecha com essa promessa poderosa, na íntegra. Um benefício que não se limita ao aqui e agora, mas que se estende para o que vem depois. Então,
Fica a reflexão, né? No mundo que vive de notificações e distrações, o que será que significa, de verdade, parar e treinar o espírito de forma intencional? É uma pergunta poderosa, seja qual for a perspectiva de quem ouve.